Bom, a Igreja de Brasília tem mais de 60 anos, mas nunca teve um coro. Aliás, teve um coro, só que não durou. Era um coro específico aqui da Catedral, mas não tinha uma amplitude pastoral, né, com um desejo de ser um exemplo para as outras paróquias, né, para a criação de novos coros, etc. E isso a gente tinha percebido há muito tempo, desde quando eu era seminarista. Teve um coro pioneiro que começou aqui com a música mais litúrgica e tal, acompanhou a gente lá no seminário. E depois que eu saí, eu pensei, por que não? Por que não fazer? Né? Aproveitando essa lacuna. Então eu fui atrás dos amigos, né? Eu tenho alguns amigos, nós temos alguns amigos que coordenam outros coros em outras dioceses e também arquidioceses, né? Que é o caso do Diego. Também tem o Cleiton, tem o Delfim. Então a gente foi atrás dessas pessoas. Então a gente estruturou um projeto e apresentou para o Padre Agenor, que é o coordenador de pastoral da arquidiocese. Então fizemos um projeto robusto assim para funcionar mesmo. E para o coro fosse uma pastoral arquidiocesana, de fato, né? Para ter esse espírito, um diretor espiritual, uma coordenação, um grupo mesmo empenhado na missão de evangelizar através da música. Então apresentamos e foi um processo de mais ou menos 1 ano até a aprovação de fato. Tivemos a nomeação do diretor espiritual do primeiro, só que não deu muito certo. Aí depois veio de fato a nomeação do padre Gabriel Alves, que é o nosso diretor atualmente. E a partir dali, agosto mais ou menos, né? Foi 3 de agosto, eu acho que a gente... Não, 3 de agosto foi quando iniciou de fato, quando deu a aprovação, mas o início mesmo foi um pouquinho mais na frente. E aí eu convidei o Guilherme para ser o meu regente também, substituto. Aí veio o coro de jovens missionários, que eu também faço parte, que ele é o coordenador. Chamei mais um coro, que foi o coro do Samuel, que é o nosso organista. E aí a gente formou uma base para o coro, para iniciar. Aí nos reunimos, fizemos uma primeira reunião para traçar o primeiro passo, aí fizemos a primeira audição, lançamos edital, aí formou a primeira turma. E eu penso que essa primeira turma hoje não boa parte até já saiu, inclusive, né? Era mais ou menos umas 20 pessoas, no máximo. Foi um grupo pequeno, mas que já deu um resultado muito grande. E assim foi o início da criação do coro. Então, a princípio, o serviço de Corpus Christi foi sempre tocado pela banda Maranata. Há muitos anos eles vêm ajudando na organização da festa, né, na questão do som, inclusive esse ano. Mas aí existe um pedido de trazer isso mais para algo mais pastoral, né, para dentro da própria arquidiocese assumir. E aí apareceu o coro. Então, quem intercedeu muito nesse sentido foi o padre Caio, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Falou, se a gente tem um coro próprio, por que a gente não usar eles, né? Então, nos fizeram o convite e a gente fez uma pequena transição no ano de 2025, né? Fizemos a celebração intercalando nós com eles para o povo sentir, apesar de que o nosso primeiro serviço numa grande celebração foi na abertura do Jubileu, né, de 2025, aqui aqui ao lado da Catedral. Então, assim, foi aquele primeiro grupo. Não foi lá essa coisa toda, porque ainda era um grupo iniciante, não tinha uma qualidade vocal excelente ainda, mas já foi algo extraordinário para a história da arquidiocese, uma grande celebração contando com coro, com órgão, com metais. Então aí a partir desse momento o coro começou a aparecer mais na vida da Igreja de Brasília. Uma vez que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Isso nos fala São Paulo na carta aos Coríntios da missa de Corpus Christi. Nós, em unidade, cantaremos ao pão da unidade que é nosso Senhor Jesus na Eucaristia. Mais uma vez, seremos animados nesta missa, seremos conduzidos na oração pelo coro da Arquidiocese de Brasília e que nos ajudará a rezar juntos, meditando sobre a unidade que a Igreja forma no corpo de Cristo. Bendito seja Deus por isso e viva nosso Senhor na Eucaristia, o pão da unidade. O canto litúrgico tem uma função muito especial na celebração eucarística, porque o canto
faz parte do rito, está integrado ao rito justamente para fazer com que as pessoas, a partir da letra, a partir daquilo que é cantado, possam entrar também no mistério. E nesse dia especial da solenidade de Corpus Christi, com os cantos escolhidos pelo coro arquidiocesano, nós temos aí letras que correspondem a todo esse mistério eucarístico. E este ano, de modo especial, fizemos um resgate de um canto que ficou muito conhecido por ocasião do Congresso Eucarístico que aconteceu em Brasília no ano de 2010. Assim, esse Congresso Eucarístico trouxe essa ênfase na Eucaristia como deve ser, e trazendo para essa celebração de Corpus Christi, nós unimos a história também ao mistério. De certa forma, uma música que ficou marcado na história da arquidiocese, resgatada para essa celebração, também faz com que revivamos todo esse acontecimento que movimentou nossa arquidiocese no ano de 2010. Reconhecendo também que somos discípulos e missionários e que a Eucaristia nos une como irmãos e que dá sentido também à nossa missão. Assim, o canto litúrgico tem justamente essa função quando nós procuramos inserir as letras dentro desse contexto do mistério eucarístico. Essa primeira missa, né, de grande nível que o coro assumiu foi também a primeira missa que eu regi. Então foi uma experiência muito interessante, não só para esse primeiro grupo, né, que essa primeira formação, mas também para mim, que foi a primeira vez que estive atuando à frente de um coro. E numa data tão especial, né, a abertura de um ano jubilar, uma coisa que só acontece de 25 anos, né, de 25 e 25 anos. Então foi uma data realmente especial. Como o Giovanni falou, não foi assim, uau, né, a melhor missa de todas. Mas levando em consideração a formação que nós tínhamos, eu acho que foi sim, um serviço muito bom e muito proveitoso, né, para nossa arquidiocese e também para que as pessoas nos conhecessem, né, vissem, nossa, depois de sei lá quantos anos, essa igreja finalmente tem um coro, né, para chamar de seu. E penso que isso foi uma grande imagem, né, para que outras pessoas também pudessem se inspirar nisso também. Então foi bem interessante. E o mais legal é que você abriu e fechou, né, que ele também fechou É verdade. o encerramento Verdade. aqui na catedral. A criação do repertório ele passa muito pelo nível do coro. Até onde esse coro consegue cantar, porque eu não posso pegar um repertório dificílimo e jogar agora. Vamos cantar e é isso aí. Não dá para ser assim. Então a gente tem que pensar primeiro na qualidade do coro, para aí depois trazer o repertório. Segundo ponto, pensar no que a Igreja de Brasília canta. Infelizmente, a Igreja de Brasília não conhece o inário litúrgico do Brasil, né? Não conhece muitos repertórios que são lindos, maravilhosos, quando bem executados. Tem isso também. Então, o que a gente está fazendo? Né? Em parceria com a Comissão de Liturgia, né, que é o responsável, o Padre Paulo Alves, nós temos trazido o repertório assim, do inário litúrgico, do antifonário litúrgico, e também buscando alguns repertórios bem antigos, né, que a gente pode dizer que as senhorinhas da paróquia conhecem, mas a maioria dos jovens não.
Então resgatar esse repertório também é importante e trazer ele com um sabor diferente, um sabor de coro, né? Então a gente tem usado o repertório lá de São Paulo, da Catedral da Sé do Delfim, né, que é um material muito, muito rico, que é puramente a essência do Padre Weber, né, que é um dos grandes compositores da nossa igreja aqui no Brasil. Então eu pego esse repertório, alinho com o Padre Paulo para ficar junto com o folheto do Povo de Deus, que aí as pessoas conseguem ver o folheto e cantar junto com a gente. Que é essa a missão principal do coro, é sustentar o coro, o canto da Assembleia. A gente pode fazer um show aqui. Então, pensando na Assembleia e pensando no coro, a gente pega um repertório simples, mais bonito, bem executado, e a gente coloca em prática. Então, assim, a gente leva mais ou menos, como a nossa escala aqui na Catedral é uma vez no mês, a gente consegue pegar nos ensaios que são semanais, e a gente consegue passar todo o repertório, e quando chega no dia, tá 100%. Essa questão de repertório também é até mostrar que o simples é possível ser feito, mas de uma forma muito bela, né? De que esse canto ele é sim acessível, ele é pastoral, ele é litúrgico. Que qualquer pessoa, seja da paróquia mais rica, mais no centro, ou até a pessoa da capela lá no fim do mundo, digamos assim, pode cantar, é possível cantar. Então esse também é o nosso intuito com esse coro e com esse repertório que a gente faz atualmente. Inclusive, até um pedido do próprio Dom Paulo, que a gente traga repertórios mais brasileiros. Por isso que você pode ver que a gente não canta tanto gregoriano. Por quê? Porque o povo precisa também dessa primeira experiência com o nosso repertório para depois a gente trazer algo mais além. Então a gente não pode simplesmente empurrar para o povo um repertório que eles não conhecem, senão só a gente faz a música e não pode acontecer show, né? Isso, vira um show. Então a gente traz esse repertório mais brasileiro, mais simples, porém belo. E aí, com o passar do tempo, o coro é novo, tem só 2 anos, 3 anos no caso, né? E com o tempo o pessoal vai aprendendo. Pensar que não, tá todo mundo cantando junto com a gente. Bom, os nossos ensaios são semanais. Geralmente trabalhamos 2 a 3 peças, né? Então começamos naipe por naipe, vamos ajustando o que precisa ser feito, nota, texto, e depois a gente junta tudo até ficar tudo bem certinho, bem uniforme, né? Para essa missa, né, como o Giovanni falou também, a gente trouxe muita música antiga, né, do Inário e afins. Bom, e também, além do próprio repertório em si, a gente também aproveita para trabalhar um pouquinho de técnica vocal, tendo em vista que 98% dos nossos cantores não são profissionais, são amadores, né? A gente tenta trazer um pouquinho ali dessa técnica, ensinar um pouquinho mais como impostar a voz, como fazer para cantar notas mais agudas ou mais graves, para que fique mais belo também. Aproveitamos também para ensinar um pouco sobre teoria musical, né? Ensinar como que funciona uma partitura, como que se comportam as vozes ali, né? Como eu falei, a maior parte do nosso coro são de músicos amadores, então nem todos têm esse conhecimento técnico alto. Então também é uma oportunidade de ensinar essas pessoas, né, essa parte mais teórica, para que elas tenham uma prática melhor e possam levar também para suas paróquias, né, que é um dos intuitos nossos também. Bom, o crescimento do coro dá muito pelo reconhecimento, por exemplo. Quanto mais você é chamado para algo, é porque você está fazendo um bom serviço. E isso tem acontecido no nosso coro agora, inclusive
podemos dizer que está sendo até um problema já, porque a agenda fica cheia, a gente não pode atender todos como a gente queria atender, aí fica aquela dor no coração, mas ao mesmo tempo a gente não consegue atender por causa da alta demanda. Ou seja, então se tem demanda, a presença do nosso coro é porque o coro está sendo reconhecido. E se ele está sendo reconhecido, então ele está fazendo a diferença dentro da arquidiocese. Então esse é o primeiro diferencial que a gente percebe. Inclusive nas redes sociais, né, a gente vê um apelo muito grande por música de qualidade nas missas. Porque até então, você pode ir na missa no tempo comum, na Páscoa, no Advento, na Quaresma, as pessoas estão cantando a mesma música, não faz sentido, ninguém aguenta mais. Então quando aparece algo diferente, as pessoas vão atrás, querem participar. Então a gente percebe assim, também no final das celebrações, muita gente vem conversar, nossa, que lindo, não sei o que e tal, me senti no Vaticano, nem essa coisa toda, né? Mas já deixa a gente também numa alegria muito grande por estar servindo de verdade a igreja. Eu acho assim também que essa questão do crescimento, né, dá-se também em parte pelo apoio que a gente recebe do próprio clero, né, de padres, do nosso próprio bispo, que desde o começo sempre demonstrou um apoio imenso, assim, imenso mesmo. Então isso dá uma base e deixa a gente até mais seguro para seguir em frente, né, para fazer a coisa dar certo mesmo. Então essa questão de crescimento eu vejo nisso também, né, de parte de reconhecimento do próprio clero. Então saúdo e agradeço todos os membros do coro da nossa amada Arquidiocese de Brasília, essa iniciativa bonita que foi tomando forma, que é o coro arquidiocesano, e quer ajudar nas nossas celebrações, quer ajudar nos fazendo celebrar com beleza através do canto, nos fazendo verdadeiramente entrar no mistério de Cristo e viver a celebração com mais beleza. E o primeiro ano em que o coro está animando a nossa celebração aqui na Esplanada. Então, parabéns, alegria, e mais uma vez manifesto minha alegria de ter o coro arquidiocesano presente nesses momentos bonitos e importantes da vida da nossa amada arquidiocese. Continuem a cantar com beleza, continuem a nos fazer rezar, a nos fazer experimentar o mistério com beleza. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Bom, assim, o sonho do princípio ainda é o mesmo, né? Fazer o coro crescer e consolidar o coro. Eu penso que, assim, nesses últimos dias eu recebi uma notícia muito legal, né? Que existem outros lugares, outras arquidioceses que estão olhando pra gente e se inspirando na gente. A gente não tem nem 3 anos de idade ainda de coro. Então, assim, isso traz uma alegria muito grande da gente ouvir dizer que somos uma referência para a região Centro-Oeste. Como assim? Nunca nem imaginei pensar nisso, que um coro de 3 anos é referência para a região Centro-Oeste. Assim, traz uma felicidade muito grande. A gente quer consolidar isso, principalmente aqui dentro da nossa igreja, né? Ser referência para os coros paroquiais, né? E trazer essa galera para cá também, porque o coro está de porta aberta. A gente não é um ovo fechadinho que ninguém entra e é aquela... Não. A gente tem carismático, a gente tem gente até da TL, tem conservador, não importa, somos uma igreja, né? Somos católicos. Somos católicos e aqui dentro cabe todos, na intenção de sermos universais, né? De cantar aquilo que a igreja pede. Então, assim, eu quero que esse coro cresça, sempre em unidade com o nosso bispo, sempre em obediência ao nosso pastor,
E no futuro, né, que a gente não é para sempre, eu posso passar a missão, né, pro Guilherme, e se Deus quiser, o caminho seguir, né, aquela mesma essência do que foi o início e o caminho andar. É isso que eu espero. Bom, eu penso mesmo que o Giovanni, né, eu acho que o coro, ele deve ser sim esse espelho, né, de beleza para todas as pessoas. E termos nesse coral gente de todos os tipos, de todos os conhecimentos e áreas, isso mostra que sim, a gente tem lugar para todo mundo, né? E mostrar que dá para fazer uma boa música, né, dentro da igreja, e não só aquelas músicas populares de barzinho, que eu gosto de dizer, que às vezes até parece música de bar. Não, porque a gente tem uma identidade católica, né? O canto coral. O canto coral, ele basicamente nasce na igreja. Então é bom a gente trazer isso de volta e trazer as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que, olha, não é um bicho de 7 cabeças, é sim possível fazer mesmo que com 4 pessoas, um canto simples, mas bonito. E de fato cumprir aquilo que a igreja nos pede, como o Concílio Vaticano II pediu que nós fizéssemos, e que tantas vezes é negligenciado por vários motivos. E é isso o meu desejo, né? Que o coro seja esse espelho mesmo para todo mundo. Agora, com tudo feito, né? Hoje foi o nosso último ensaio. E eu espero vocês também acompanhem a gente, né, nessa jornada, nessa missa de Corpus Christi. Fica atento aí nas nossas redes sociais, vejam tudo. E uma coisa, depois do Corpus Christi, vamos abrir as entrevistas de volta para quem quiser entrar no coro. Então, se você quiser entrar no coro, tá chegando a hora. Venha cantar conosco. Vocês serão muito bem-vindos. Bom, nós temos 2 tipos de ministros, né? Os ordinários e o extraordinário. Como o próprio nome nos diz, ele é o extraordinário, né? Aquilo que está além do ordinário. O ordinário seria o sacerdote, né? Aquele que recebe a ordem, né? O ordinário. O extraordinário, que é o ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, extraordinário da Comunhão Eucarística, é aquele que vai onde a igreja não consegue ir. Por exemplo, um sacerdote que não consegue ministrar uma exéquia no cemitério, o ministro é chamado a ir lá. O sacerdote, obviamente, por questões pastorais, ele não consegue estar em todos os locais daquela comunidade, atendendo todos os enfermos. Então, nós somos chamados, primeiramente, a atender os nossos enfermos, né? Então, ali, o serviço ativo de acompanhamento aos enfermos, levar a comunhão ao enfermo no hospital ou na casa, quer dizer, é ir onde a igreja, aquela pessoa que esteve inserida numa comunidade por vários anos da sua vida, agora por algum motivo não consegue ir mais à paróquia, então o ministro é essa extensão, ele leva a Eucaristia àquelas pessoas que não conseguem mais estar em comunidade, ou seja, o papel de distribuir a comunhão, ela é uma função fim do ministro, né? Porque vai muito além disso. O ministro está ali distribuindo comunhão na missa, como as pessoas veem aos domingos, aos sábados, nas missas semanais, mas a função mesmo do ministro é, além de distribuir a Eucaristia na sua paróquia, é ser igreja onde a igreja não consegue estar presente por meio do ministro ordenado. Né? Onde o sacerdote não consegue estar presente, certamente ali vai ter um ministro designado. Então essa é a função do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, né? O Messi, é ser igreja, né? Através do seu ministério, ser igreja na vida daquelas pessoas que, de certa forma, não conseguem mais estar em comunidade. Bom, a importância do serviço do Messi em Corpus Christi, ela começa muito antes, né? A importância que a gente diz aqui na festa de Corpus Christi é basicamente que é uma festa que ela está ligada ao Messi do começo ao fim. Ela começa com o Messi contribuindo financeiramente para a festa, né? É uma festa que ela não tem contribuição governamental, ela é uma festa 100%
arcada por patrocínios e pelos mestres, que não deixa de ser uma contribuição de patrocínio também. Então, os mestres, eles contribuem ativamente para a festa. A gente faz uma campanha de arrecadação, já começa bem antes, ali por volta de abril, a gente já inicia a campanha dos envelopes, né? Então, cada vicariato, cada paróquia, cada mestre, ele recebe o seu envelope para contribuir, ele é chamado a contribuir com o envelope, com o Pix, né, da festa. A gente dá a possibilidade do mestre contribuir com o Pix da festa ou em espécie no envelope, e tudo isso vai somando a estrutura da festa. Então, o mestre, ele custeia a festa arquidiocesana de Corpus Christi, e no dia também ele tem uma contribuição efetiva na festa, né? Assim, a dificuldade do mestre para levar uma comunhão para 50 mil pessoas, né? Então, assim, é uma estrutura que tem que estar bem montada, uma logística que tem que estar bem montada e articulada, né? Com os nossos coordenadores de vicariato, com os coordenadores de setor, os coordenadores de paróquia, juntamente com a coordenação central arquidiocesana. Tudo isso, no final, leva à grandeza do serviço do mestre. Sim, os ministros, eles são chamados a adorar, né, estar em adoração perpétua na Semana de Corpus Christi. Quer dizer, o serviço do ministro, ele está intimamente ligado à Sagrada Comunhão Eucarística, né? Então, o ministro, ele está diretamente associado à comunhão eucarística, à Eucaristia, né? Então, assim, mas focado para Corpus Christi, nós temos as nossas missas de envio, né? Nós temos missa de envio para as equipes de trabalho, nós temos um tríduo que acontece também no Santuário do Santíssimo Sacramento. Então, hoje mesmo, nós tivemos o segundo dia do tríduo, amanhã temos o encerramento com a missa pela manhã, presidida por Dom Paulo. Então, tudo isso leva os vicariatos a estar em comunhão com a festa de Corpus Christi, se preparando espiritualmente para a festa de Corpus Christi. Fora também as preparações anteriores que a gente faz, né? A coordenação central arquidiocesana, ela se reúne, define algumas diretrizes, vai passando isso para os vicariatos, para os setores, até chegar nas paróquias, né? Então, as paróquias ali também são chamadas a viver este momento de Corpus Christi, né? Fazendo as suas reflexões, fazendo as suas reuniões mensais ou semanais, da forma como cada paróquia gere os seus ministros, né? E ali são chamados também a colocar intercessões pela festa, né? Momentos de adoração pela festa, fazer ali seu momento de espiritualidade pela solenidade de Corpus Christi, né? Tudo isso lembrando que o mestre, ele está intimamente ligado à Eucaristia. Semana passada nós também tivemos um momento de adoração eucarística, né, onde todos foram convidados a participar. Foi um momento bonito, bem alegre, né, que nos levou a refletir sobre a Eucaristia, né? Cada fala que foi colocada ali naquela adoração nos levou a refletir sobre a Eucaristia e até chegar no momento da solenidade de Corpus Christi. Bom, o grande desafio da solenidade de Corpus Christi para o ministro é exatamente esse, né? O momento da distribuição da Eucaristia. Primeiro porque é um espaço amplo, né? Nós temos aqui um quadrante basicamente inteiro da esplanada, o quarto quadrante da esplanada, então a gente tem aquele quadrante tomado de público. Ali o desafio já começa bem antes, né? Por volta ali das 15 horas, é o momento que já tem que estar tudo pronto, e balizado já para o ministro ele conseguir exercer a função de distribuir a comunhão na hora da missa. Como que a gente prepara isso? Nós temos os nossos bandeiras, né, e os nossos alas. Em cada alambrado ali da esplanada, daquele fechamento que nós vemos na frente do palco, nós colocamos alas de bandeira de A a H. Então cada ministro ele vai receber uma pulseira que vai identificar que ele é ala de A a H, ele vai se posicionar naquela ala, a gente forma um corredor de ministros, né, durante essa ala. Cada ala tem um número, então vamos colocar como exemplo aqui, a ala A1, nós vamos ter um ministro na posição A1, A2 e assim segue relação, e assim a gente consegue formar um corredor de distribuição da Eucaristia. Por que esse é o desafio?
o público ele começa a chegar muito cedo, né? Então, se o ministro ele não está posicionado naquele momento, naquela posição, o público vai tomar aquele corredor, vai fechar aquele corredor. Então, depois, para a gente conseguir distribuir a Eucaristia, o desafio vai ser maior. Então, nós formamos esse corredor de ministros até o final da esplanada, até o final do nosso quadrante, de modo que todo o público seja atendido pela distribuição da Eucaristia, seja nas tendas de autoridade, seja na tenda de comunicação, nas tendas da banda e coro. Então nós temos essa preocupação que todo o público tenha a presença efetiva da Eucaristia. Então esse é um desafio muito grande para nós, né? Formar essa fila, formar esse corredor, e no momento oportuno, após o Pai Nosso, o ministro ele recebe a sua âmbula, juntamente com seu bandeira que também vai fazer dupla com ele através da sua pulseira, se posicionam na sua respectiva posição na ala, e ali eles fazem a distribuição da Eucaristia, né? E o maior desafio numa festa como essa é garantir que todo aquele público comungue, né? Que não falte Eucaristia para o público. Isso também já é um desafio muito grande para nós, né? Fazer o cálculo estimativo de público que vai comungar. E a nossa maior preocupação é, num evento tão grande como esse, com um número tão expressivo de pessoas, garantir que a Eucaristia seja distribuída com o maior zelo e com o maior cuidado que ela merece. Então, assim, nós não temos históricos de Eucaristias que vão ao chão, por exemplo, né? Nós não temos histórico, relato de profanação da Eucaristia, porque justamente o nosso zelo é tamanho que a gente fica tão atento nessas oportunidades que podem ocorrer, que a gente minimiza esse erro justamente com uma camada de 3 ministros ali junto da Eucaristia. E isso é um desafio que a gente tem que cumprir, que vai trazer uma logística muito maior para o serviço do mestre, mas que a gente consegue desempenhar tão bem numa solenidade como desse porte. É gratificante a gente olhar para o calendário que foi cumprido até aqui, né? As nossas reuniões, como a equipe se desgasta aqui para que isso ocorra, né? São tantas reuniões, seja dos mestres, seja da Comissão de Festas Arquidiocesanas, para que esse momento ocorra. É gratificante olhar para trás, ver o caminho percorrido, ver o empenho, principalmente dos ministros, o empenho de cada equipe que está ali, atuando diretamente na montagem da festa, né? É gratificante a gente poder olhar para isso, viver isso, né? De fato, a gente sabe que tem muita coisa ainda a ser feita, nós estamos ainda com a montagem a pleno vapor, quase 10 horas da noite, né? Para que no outro dia, 6 da manhã, a gente já possa dar início à montagem do tapete. E como isso é gratificante, ver que a gente vai se cristificando através dessas pequenas coisas, né? A gente vai se cristificando através de um serviço que é bem prestado, a gente vai se cristificando através de uma ajuda que a gente faz com um irmão aqui mesmo na festa, ajudar a carregar um peso, ajudar numa montagem, e como isso é gratificante, como isso vai nos engrandecendo, para que na festa de Corpus Christi, na solenidade do corpo de Cristo, através da Eucaristia, como nos ensina Santo Agostinho, ser da Eucaristia, né? Com o ápice da festa, a gente possa lembrar, né, da essência do corpo de Cristo, da Eucaristia, que é o nosso bem maior, que ali sim, de fato, se consuma e a gente vai se cristificando, a gente vai se desgastando a nossa vida através do nosso serviço. E isso é muito bom, muito belo. Então, um pouco de história, né? No início do século XII começa uma certa dificuldade por parte de um teólogo chamado Berengário, que começa a duvidar da presença real de Cristo na Eucaristia. Isso gerou um grave incômodo na igreja, porque até aquele momento isso não era um problema, todo mundo acreditava, né? Tinha fé nessa presença real de Cristo na Eucaristia. E diante disso, a resposta não foi uma resposta negativa, mas começa a partir do próprio povo, que entende que Cristo está presente
e por isso mesmo intensifica os momentos de adoração eucarística. Então, na cidade de Liège, na Bélgica, isso começa a se estender, se espalhar, os fiéis começam a adorar Cristo na Eucaristia, Jesus na Eucaristia. E a Igreja acolhe isso de modo oficial, de modo que em 1264 o Papa Urbano IV estabelece a festa do corpo e sangue de Jesus, e vem então a solenidade de Corpus Christi inserida no calendário universal da Igreja. Então, desde esse momento, a Igreja professa com um dia a mais, né, essa solenidade, essa presença real de Cristo na Eucaristia. E assim, nesse dia, de modo especial, nós temos também um momento de adoração ao final da missa e a possibilidade de fazer uma procissão com Jesus Eucarístico no ostensório, uma manifestação pública da presença real de Cristo na Eucaristia. Então, por isso, essa solenidade se torna muito importante dentro do calendário litúrgico de toda a Igreja, por reconhecer essa presença real, por manifestar de modo público essa presença real a todas as pessoas com essa adoração e assim mostrar o quão é importante para todos nós a Eucaristia. Na solenidade de Corpus Christi, a missa se desenvolve como de costume. Nós temos uma liturgia da palavra completa, com 2 leituras, o Evangelho. Nos ritos iniciais nós temos o hino do Glória e também nós temos a profissão de fé, que fazemos sempre quando estamos celebrando uma solenidade. Porém, ao final da celebração, depois também da distribuição da Eucaristia, vem um momento talvez mais aguardado, porque une a comunhão com a adoração. Esses 2 aspectos da Eucaristia que estão sempre unidos, é claro, né? Adoramos aquele que recebemos em comunhão, aquele que recebemos na Eucaristia. Mas provoca também nos fiéis esse reconhecimento de que a presença real de Cristo na Eucaristia, ela permanece mesmo após a celebração. Não é uma presença delimitada apenas pela celebração. É claro que a partir da celebração da Santa Missa acontece esse grande milagre da transformação do pão no corpo e do vinho no sangue, mas essa presença permanece. E a adoração é um fator também que leva os fiéis a reconhecerem essa presença além da celebração. E depois também a procissão, né, passando ali na esplanada dos ministérios, dando bênçãos especiais, né, para os enfermos, para as famílias e para o poder público. Assim, reconhecemos a importância desse momento de oração, né, por todos e principalmente da presença do Cristo Eucarístico que nos acompanha em procissão, manifestando toda essa nossa fé e adoração e ao mesmo tempo o reconhecimento dessa presença que vai além da celebração eucarística.
Todos os anos, então, nós celebramos aqui na Arquidiocese de Brasília a solenidade de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios é um símbolo do poder político de nosso país, mas de modo especial nesse dia se torna também um símbolo de fé. E as pessoas que participam dessa celebração podem experimentar ali o que a Igreja entende ser a Eucaristia. É uma manifestação pública da nossa fé, da presença real, e com certeza as pessoas participando dessa celebração entendem melhor a importância que é a Eucaristia, tanto para a adoração, o Senhor que se faz presente na Eucaristia para que o adoremos, como também para ter como alimento, o alimento da nossa caminhada, o alimento da fé, o alimento do peregrino que está nesse mundo, o alimento que nos faz unir também a Jesus de forma profunda. Então, o fiel ele precisa se preparar bem para esse acontecimento, para todas as missas, se preparar com a escuta da palavra, se preparar também com uma boa confissão para poder, reunidos ali em volta do altar, receber a Eucaristia e assim continuar a sua caminhada em torno também desse sacramento da presença real de Cristo na Eucaristia. Então, é uma oportunidade para muitas pessoas reconhecerem a importância, o valor da Eucaristia, reconhecerem a necessidade também de nos tornarmos adoradores, de reconhecermos essa presença real constante em nossa vida, de reservarmos minutos ao longo do nosso dia para adorarmos o Senhor presente na Eucaristia, em todas as nossas igrejas e assim manifestarmos também a nossa fé, seja de forma pública, seja de forma privada, na oração pessoal, no momento de adoração pessoal, que cada um também é convidado a fazer. Então, a partir dessa celebração, muitos também se sentem tocados a recomeçar este momento de intimidade com o Senhor através da adoração eucarística. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou a chefe de naipe da Sopranos e assim, com muita dedicação a gente chegou aqui no nosso último ensaio, vamos para o ensaio geral na quarta-feira e as meninas estão muito dedicadas, compromissadas e eu acho que a gente vai mandar muito bem na nossa missa. Oi gente, eu sou o Robson, chefe de naipe dos tenores. Hoje a gente finalizou aqui agora, o penúltimo ensaio, em preparação para Corpus Christi. A respeito dos tenores, eu diria que a gente está estudando bem, tem algumas coisas a ajustar ainda, mas estamos saindo bem para a gente estar celebrando muito bem essa missa, que é uma grande festa aqui em Brasília. Viu? Podem contar conosco e a gente vai fazer um serviço muito bom e que agrade muito a Deus. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou chefe de naipe das contraltos. Eu estou muito feliz porque todas elas estudaram bastante, estão bem preparadas para o dia. E agora só resta ansiedade para a chegada de Corpus Christi. Nós vamos estar lá muito animados, muito alegres e com muita alegria. Esperamos vocês lá. Boa noite, sou Rafael. Eu integro aqui o coro da Arquidiocese de Brasília como chefe do naipe dos baixos. Essa experiência de ensaio para a missa de Corpus Christi foi muito gratificante, bastante desafiadora, pois não é um repertório muito fácil, mas é um repertório belíssimo. E todos os nossos integrantes, eles se esforçaram bastante e acredito que com a graça de Deus faremos uma boa Santa Missa para dar o apoio à liturgia, porque nós estamos aqui para servir a Deus, Somos apenas instrumentos da vontade dele. Gente, quem acha que é só cantar, Bom, meu nome é Danilo, sou coordenador da logística do coro. Tudo que precisar de fora assim do coro, estamos aí, E hoje estamos na missão aí de levar esse tablado lá pro palco. Pauleira.
Então, acabamos de trazer o tablado. Muito desafio. Hoje faz frio aqui em Brasília e a gente tem que tomar com muito cuidado, todo mundo. Reservar a garganta, não gripar. E é isso. Agora partiu o ensaio. Agora a gente vai passar o som lá na esplanada, nas caixas da esplanada, para ver se ocorre tudo bem, né? Amanhã, para não acontecer nada, não dar nenhuma interferência, nem alguma coisa. Então a gente está indo lá agora passar o som e vai dar tudo certo. Bom, gente, aqui agora a gente vai fazer a passagem de som. Vocês podem dar uma olhada aí, ó, no pessoal, tá todo mundo de agasalho, mas tá muito frio aqui e a gente vai tá passando o som para ficar tudo nos trinques, para amanhã a gente só chegar e cumprir o nosso serviço. Para amanhã, honra e glória de Nosso Senhor.
Bem, eu acho que vai ser uma missa muito bonita, muito piedosa, né? Independente do que acontecer, realmente toda a graça e o mistério da missa irá realizar e que todo o coro possa cantar para Deus da maneira mais bela possível. Que é isso? É uma alegria imensa estar participando de mais um serviço aqui com o coro. É realmente sensacional, essa galera que canta muito, e estamos aqui nos nossos últimos retoques finais com a passagem de som para cantar os louvores do Senhor amanhã. Então é isso aí, tamo junto. Eu tô muito ansiosa e eu acho que vai ser uma missão muito, muito linda, que a gente faz com muito amor, né, para Jesus, para Deus. E eu espero, né, que a gente possa cantar não só com a nossa boca, mas com o nosso coração, e que a gente possa servir com o máximo amor possível que a gente tem para oferecer. E acho que vai ser muito, muito lindo. Vai ser maravilhoso. Nós vamos cantar lindamente e Deus vai ficar muito feliz com a gente. Bom, aqui chegou no ponto principal do ensaio de hoje, que é a passagem de som, porque se o som for ruim, o coro vai ser ruim. Então o que está acontecendo? Os metais ali estão preparando, estão fazendo os últimos ajustes para colocar o microfone nos instrumentos. Aqui na turma já está todo mundo no seu lugar, né? Aí vai fazer só os posicionamentos dos microfones no lugar, tudo bonitinho. Aqui no órgão já está montado. E agora é só esperar a hora certa e arrochar para amanhã ficar tudo 1000%, com a graça de Deus. Então minha expectativa é muito grande para esse dia, né? Foram semanas, até meses de ensaio. O repertório é muito bonito e vale a pena escutar durante a missa. Acho que o povo vai gostar. Tá fazendo aí, a regulagem de altura aqui para poder pegar o som. Captar, né? Isso aí é o carinho do som. O homem entende. Cara do som. Então, meu nome é Amauri, eu sou o coordenador da parte de liturgia dos mestres, né, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. E aqui na festa de Corpus Christi, eu ajudo na coordenação da liturgia. Eu sou um dos coordenadores da liturgia também, né? Então esse trabalho nosso de liturgia, ele começa muito antes, ele começa 2, 3 meses antes, quando a gente se prepara. Inicialmente, a gente se prepara espiritualmente para esse momento. Nós fazemos um encontro, um retiro para uma formação espiritual e também sobre o desenvolvimento de todos os trabalhos que nós fazemos aqui, né? Então esse trabalho ele começou mais ou menos em torno de março, fevereiro, março, com esse retiro, e hoje nós estamos aqui dando continuidade e finalizando hoje com a grande procissão. Então, hoje a gente prepara toda a capela de consagração de quase todas as partículas, né, que vão ser utilizadas durante a celebração principal, e também temos as partículas que vão ser consagradas durante a missa principal. Nós temos uma capela, nós temos uma sacristia de bispos, onde eles se paramentam, e também nós temos todo o presbitério. Nós não chamamos de palco, porque presbitério é onde ocorre justamente a atualização, né? A atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós já estamos quase prontos, no aguardo, para que Jesus Eucarístico ele consiga transformar e converter muito mais pessoas para o reino de Deus.
Bom, chegou o grande dia. Agora é frio na barriga, é rezar muito para dar tudo certo, mas é deixar tudo nas mãos de Deus e confiar que vai sair e a gente vai fazer um serviço bem feito. Graças a Deus. Mas olha aí, galera chegando, lanchinho na mesa, que a equipe da liturgia preparou pra gente. Obrigado, Marrocos, muito bom. E é isso aí, vamos por tudo. A nossa expectativa hoje para esse grande evento é de muita alegria. O nosso coro tem se preparado há bastante tempo para este evento, em momentos de orações, reflexões, e estamos felizes para cumprir esta grande missão hoje. Graças a Deus chegou o grande dia, é hora de juntarmos a voz para não sejamos muitos, mas só um, né, nesse grande corpo que é o corpo de Cristo, a sua igreja e a cabeça que é o próprio Jesus. A expectativa é muito alta, né? Porque a gente se preparou bastante para participar dessa grande festa que é Corpus Christi, e é uma festa muito marcante para a Arquidiocese de Brasília, né? Porque junto com Nossa Senhora Aparecida é uma das festas que mais tem presença dos fiéis, e os fiéis conseguem expressar publicamente a nossa fé, que é muito bonita, que é a fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, participar dessa festa, estando no coro da Arquidiocese, é um privilégio muito grande. Hoje, quinta-feira, celebração de Corpus Christi. Nossa Arquidiocese se alegra tanto porque é um momento de unidade em que as paróquias, o povo de Deus, com os seus párocos, os diáconos, isto é, os sacerdotes, os 2 bispos, estaremos todos juntos em torno da mesa do Senhor para celebrar a Santa Missa e depois fazer a procissão pela esplanada dos ministérios. Dom Paulo César é muito feliz com a celebração, preside a Santa Missa e os atos litúrgicos, e nós também teremos a presença do coro da Arquidiocese. O coro é muito importante porque representa a comunhão, a unidade da igreja. São pessoas que se dedicam, jovens, muitos jovens no coro, que se dedicam ao canto, e pelo canto torna a liturgia mais bela. E quanto mais bela a liturgia, mais nos faz então nos aproximarmos de Deus e nós rezarmos. Então que seja um momento abençoado para todos nós, essa celebração de Corpus Christi, animada aí pelo coro da nossa Arquidiocese, que nos alegramos tanto com a presença. Deus abençoe o nosso coro da Arquidiocese de Brasília. Senhor
Chegou a hora. Agora, de agora em diante, é missa a partir das 5 até as 7 da noite, diretão, sem parar, com a graça de Deus. Publicamente inserindo, não é, Frei? Caminhemos um só coração, Deus se faz presente no partir do pão. Disse os missionários, eis nossa verdade, Eucaristia, pão da unidade. Nessa mesa vamos juntos celebrar, nossa igreja jubilosa vem cantar. Unidos a Maria, Mãe Aparecida, elevamos o nosso clamor. Fica conosco, Senhor. A Arquidiocese de Brasília é uma igreja muito viva, né, onde, graças a Deus, nós temos um presbitério muito bonito, mas temos um laicato também muito bonito, que doa a vida com alegria, com esperança, na vida das nossas paróquias, na vida das nossas comunidades. E é isso que a gente percebe na vida das nossas paróquias concretamente, como a presença dos nossos leigos faz a diferença. Eu digo sempre que uma igreja ela vai se tornando bonita, ela vai se tornando evangelizadora, ela vai se tornando missionária, quando todos se doam com alegria, quando o arcebispo se doa com alegria, quando os bispos auxiliares desgastam a vida com alegria, quando nossos párocos desgastam a vida com alegria, nossos padres, mas quando cada leigo, cada leiga desgasta a vida com alegria. Porque a igreja somos nós. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos no mistério do corpo de Cristo, que é a igreja, e fomos inseridos para sermos membros vivos. Quer dizer, pessoas que verdadeiramente fazem a diferença através das pequenas e grandes coisas, fazem a diferença na vida das nossas comunidades através das pastorais, dos movimentos, fazem a diferença na vida da sociedade, aí dando testemunho de fé, fazem a diferença na própria manutenção da vida das nossas comunidades, fazem a diferença na evangelização e na missão. Papa Francisco ele dizia uma coisa muito interessante, e Papa Leão também vai na mesma linha. Papa Francisco dizia que evangelização e a missão na igreja não é coisa para uma elite privilegiada, quer dizer, não é coisa só para o arcebispo, para os bispos auxiliares, para os padres, não. É a missão de todo leigo, de toda leiga. Aquilo que o documento de Aparecida chama o discípulo missionário. Quem segue Jesus Cristo, quem verdadeiramente segue Jesus Cristo, é discípulo de Jesus Cristo. Quem é discípulo de Jesus Cristo é comprometido com Jesus Cristo na vida da comunidade, na vida da sociedade, é comprometido com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo, é missionário.
e agradecer de forma especial o coral que esse ano animou a celebração, cantou na missa. Muito, muito, muito obrigado ao coral da nossa amada Arquidiocese. Uma bela salva de palmas para eles. A banda também da PM com os metais. Bom, pela graça de Deus, concluímos mais um serviço grande, bonito, maravilhoso. Deus possa nos abençoar sempre, para que a gente possa, cada ano, entregar um serviço digno da honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos agora o nosso serviço e com um sentimento de muita gratidão, muita felicidade por poder estar mais uma vez celebrando o Corpus Christi e sair em unidade com a igreja, que é o mais importante, que é a nossa riqueza. Então, e poder servir, né, poder fazer parte dessa grande festa, né, celebrar o corpo de Cristo, o Corpus Christi, é uma imensa alegria. Então, estamos com o coração muito grato, porque é uma bênção e é um sentimento de paz mesmo, de serviço realizado. Sentimento de alegria aqui, finalizamos mais um serviço. Muita gratidão, obrigado a Deus primeiramente por ter nos dado forças, a capacidade de nos entoarmos os seus salmos e finalizamos, vai ficar na memória. Gente, foi a primeira vez que eu com certeza participei, inclusive, da celebração aqui na Esplanada e foi excelente. Estar com o coro me faz muito feliz e foi maravilhoso estar com vocês, cantar com vocês e louvar Jesus Eucarístico. Nós encerramos mais um serviço litúrgico e foi bem assustador no começo, porque quando eu cheguei aqui tinha um monte de gente e eu falei, nossa, isso é importante mesmo. Mas deu tudo certo, a gente saiu, né? E o Espírito Santo nos ajudou com certeza. E a gente cantou e servimos a Deus mais uma vez. Foi uma experiência muito boa estar junto com esse coral maravilhoso, tá? Conduzida pelo maestro de grande saber na área musical, e agradecer a Deus e a todos os amigos que estão aqui. O sentimento que eu estou no momento é de muita alegria por estar servindo com muita beleza, né, dentro dessa liturgia. Foi maravilhoso estar servindo com todos aqui nesse dia. Tudo bom, gente? Essa foi minha primeira solenidade de Corpus Christi. É bem desafiador cantar, a gente fica muito tempo em pé, mas tem muito ensaio, mas no final é muito gratificante, a gente vê que saiu bem bonito, né? A gente olha as gravações, todo mundo agradecendo o coro, né? Dentro da beleza, e acho que é isso, no final do dia a gente chega muito agradecido por ter feito esse serviço tão belo, né? Que a gente precisa na nossa arquidiocese, e é isso. Sempre é uma alegria muito grande poder servir a Jesus e é sempre muito gratificante cantar com o coro. É realmente, eu me sinto muito feliz fazendo esse serviço para Jesus, usando os dons que Ele nos deu a serviço dele, para que o reino dele cresça cada vez mais e nós diminuamos, para que o reino de Deus chegue a mais pessoas, usar a nossa voz para que os outros possam rezar, para que os outros possam se encontrar com Jesus. Isso é o que é o mais gratificante de tudo isso. Então é sempre muito bom, é sempre uma alegria muito grande e foi tudo muito, muito bonito. Oi, gente, oi, meus irmãos, alegria! Mais uma missão entregue com muito amor e com muita dedicação, tá? Graças a Deus foi tudo muito lindo, foi tudo muito estudado, mas a gente fez uma entrega com muito amor, com muito esforço. Valeu, foi linda a missa e ainda está sendo até o final. Valeu! Mais o fim de um serviço litúrgico e o sentimento que fica é de agradecimento a Deus por sua imensa misericórdia, de proporcionar a nós, miseráveis pecadores, esse momento de grande alegria, comunhão e partilha com toda a comunidade da Arquidiocese de Brasília. O Senhor está no céu, o Senhor está